Vamos orar para que fique tudo bem aí, para quem talvez está a caminho, né, daqui, mas para você que chegou aqui, que Deus abençoe, enfim. Quantos estão felizes aqui essa noite? Está por aqui comigo? Hoje é mais enxuto o time, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente, tenho certeza que o Senhor vai alcançar os nossos corações. E de uma maneira especial eu queria convidar você. Eu não sei onde você mora, onde você veio, nesse feriado, né? Eu queria que você estendesse a mão em direção à sua casa agora. Se você mora na Moca, se você mora no Ipiranga, se você mora, não sei, Zona Leste, Zona Sul, Itaquera, mas estenda suas mãos em direção à sua casa agora. Nós estamos vivendo tempos de guerras, nós estamos vivendo tempos de tantas lutas, mas nós, como igreja, confiamos naquele que pode todas as coisas. Nesse momento, com as mãos erguidas, eu queria que você orasse agora pela sua casa, orasse pelos seus entes queridos, pela sua família. Se você pode, nesse momento, faça isso. Ore por você, pela sua vida e por todos aqueles que você ama. Jesus, nós estamos aqui nessa terça-feira, te louvando por mais um dia, te louvando, Pai, por esse encontro. Talvez muitos queriam estar aqui, mas devido a essa chuva não puderam, Pai. Abençoe a cada um que está na sua casa agora, a cada um que está no seu lar. Nós oramos por aqueles que também estão vindo para cá, que estão a caminho deste local, Senhor. Protege, guarda na tua segurança. E nós aqui com as mãos estendidas, Pai, oramos pelos nossos lares, oramos pelas nossas casas, Pai, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelas nossas mães. Derrama, Pai, da tua bênção sobre cada um. Derrama da tua bênção sobre cada filho e sobre cada filha tua. Essa é a nossa oração. E nessa terça-feira, Pai, vem com a tua presença aqui. Vem com a tua presença, Pai, e nos enche. Nós viemos aqui ter um encontro. Nós viemos aqui ser confrontados, Pai. Queremos sair daqui essa noite diferentes. Essa é a nossa oração. Tu és o pão da vida, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o Criador, Tu és aquele que pode, Tu és aquele que diz sim, Tu és aquele que diz não, Tu és aquele que abre a porta, Tu és aquele que fecha a porta. Tu és, Tu és, Tu és. E com as mãos erguidas nós dizemos, Pai, Tu és a luz em meio às trevas. Nesse momento, juntos com as mãos erguidas, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou em sua palavra, a oração do Pai Nosso. Com os seus olhos fechados, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória para sempre. Nós como igreja levantamos as nossas mãos. Teu é o poder, e Tua é a glória para sempre, e sempre, sempre, sempre. Tu és o pão da vida, Tu és o pão da vida. Se você crê que Ele existe, aplaudam ao Senhor. Se você crê que Ele está aqui, aplaudam a Ele, aplaudam a Ele. A Ele seja adoração, a Ele seja glória, a Ele seja esse culto. Que Deus nos guarde e abençoe em nome de Jesus. Nós nos rendemos a Ti. Eu entrego a minha vida. Eu entrego
entrego tudo a Ti. Jesus, Tu és o único que pode acalmar este barco. Tu és o único que pode parar a guerra. Tu és o único, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Ore ao Senhor. Eis-me aqui prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me, Senhor. Cante. Leva-me perto de Ti, Senhor. Anseio por Ti, anseio por Ti. Cante, declare. Eu me rendo. Espírito Santo, vem aqui, vem aqui. Seja bem-vindo. Enche-me da graça, cante. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, abraça-me, ouve meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Levante suas mãos e cante. Eu me rendo. Declare. Eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Vem. Eu me rendo, nós nos rendemos. Eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Nós oramos a Ti, Pai. Nós entregamos tudo que está dentro de nós. Nós entregamos tudo que está aqui, Pai, no nosso coração. O Senhor é o centro, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Nós cremos, nós cremos. O vento de poder sopra em meu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como vendaval, como vendaval sobrenatural. Faz Teu querer, faz Teu querer em nós. Neste lugar aqui, Pai. Ei! No vento de poder sopra em meu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural. Faz Teu querer, faz Teu querer em nós, Senhor. Vem com a Tua presença, Senhor, e nos enche, e nos enche. Nós entregamos tudo a Ti, nós entregamos tudo, tudo é Teu, tudo é Teu. Vento de poder sopra em meu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural.
me rendo, Espírito Santo. Eu oro por cada um. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida. Toca, 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 toca em cada coração. Nos rendemos. Toca em cada coração. Nos rendemos. Toca em cada um pra conhecer-te mais. Pra conhecer. Cante assim, cante, cante. Eu me rendo. Nós oramos pela Ucrânia, nós oramos pela Rússia, nós oramos pelos Estados Unidos, nós oramos, Pai, por nossa nação. Nós oramos, Pai, por esse planeta, Pai, a cada governante, a cada presidente, Pai. Toca no coração de cada um. Toca no coração de cada um. Ah, Espírito Santo, nós pedimos. Enche o Brasil com a tua presença, enche São Paulo, enche a Moca, enche esse lugar, Pai, com a tua presença. A cada dia nós pedimos, vem, vem e nos enche. Eu entrego tudo, a minha casa, a minha vida. Eu entrego aquilo que está no meu coração, aquilo que só o Senhor sabe, aquilo que só o Senhor sabe. Eu me rendo. Vem com o teu Espírito e toca, e toca, e toca. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me, enche-me. Mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Coloque a mão no seu coração. Aquilo que está enraizado, aquilo que tem feito mal para o seu coração, que todo mal agora caia por terra em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra agora em nome de Jesus. Ei, ei, Ele continua no controle. Ele continua no controle. Ele continua no controle. Espírito Santo, seja adorado aqui. Espírito Santo, seja bem-vindo neste culto. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo aqui, Pai. Nós estamos perante a Ti. Obrigado, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Nós não merecíamos, mas o Teu amor nos alcançou, mesmo com os meus pecados, mesmo com as minhas falhas, mas o Seu amor me alcançou, o Seu amor alcançou a cada um que está aqui. Você é bem-vindo aqui.
aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Vem com o teu vento aqui, sopra o teu vento aqui, derrama o teu trono, vem reinar. Precisamos te ouvir. Eu preciso te ouvir. Se você pode, levante suas mãos aos céus, declare: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, cante. Nós deixamos ela pra você, Jesus, Jesus. Essa casa, nós cantamos.
Aplaudam ao Senhor o mais alto que você puder. Aplaudam Ele, aplaudam Ele. Boa noite. Quantas coisas acontecem, né? Em meio ao caos que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas orando em meio a guerras. Creio que muitas pessoas hoje não puderam chegar até aqui por causa da chuva. Só que, no entanto, tem a contrapartida que outras pessoas fizeram um esforço, saíram de casa em meio à incerteza de chegar e estão aqui para adorar a Deus. Nós jamais poderemos esquecer que nós estamos prestando um culto a Deus. Nós viemos aqui para adorá-lo e todos nós fazemos parte disso. Hoje foi um dia bem especial que nós convidamos algumas pessoas a ajudar na obra. Algumas pessoas se propuseram a ajudar como podem, servindo, arrumando cadeira, ajudando na recepção, pessoas ajudando no louvor. Isso é gratificante. A gente vê que a igreja jamais será conduzida pelo mundo. Existirão sempre homens e mulheres fortes que se levantarão contra o mundo para que a palavra de Deus seja levada. A palavra de Deus não é levada somente para aquele que está aqui no púlpito, mas por toda a estrutura que vem ajudando para que isso aconteça. Nós temos aqui toda a estrutura para recebê-los da melhor maneira possível. Vocês não imaginam quantas vezes é sacrificante para aquelas pessoas que têm que chegar uma hora mais cedo, têm que abdicar de outras coisas, mas nossas vidas são feitas de abdicações. E hoje a palavra visa fazer com que a gente repense a maneira como nós temos vivido, não somente o Evangelho, mas como nós temos direcionado a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo onde a incerteza é mais latente do que tudo. A incerteza tem batido a nossa porta. O que será amanhã? O que será da economia? O que será do mundo? Como que sairemos depois dessas notícias que estão ocorrendo? O que nós temos que fazer é repousar em Deus e clamar, orar para que Deus conheça cada vez mais o nosso clamor, para que cada vez mais nós tenhamos ciência daquilo que nós temos que clamar a Deus. Quando nós estamos clamando a Deus, Ele já sabe qual é o nosso clamor, mas nós jogamos para fora aquilo que está escondido dentro do nosso coração. Eu creio que muitos de vocês não se lembram a última vez que se pegaram orando, que ajoelharam no quarto e pararam e começaram a clamar a Deus. Talvez tenha sido por algum momento difícil, porque é nos momentos de fragilidade que nós reconhecemos como nós somos fracos. Mas quando foi a última vez que sua vida estando maravilhosa, você reconheceu a Deus, o quanto Ele é maravilhoso em suas vidas? Quando foi a última vez? Agora eu creio que muitos de nós paramos e tiramos um momentinho para orar pela Ucrânia, por aquela guerra que tem acontecido, mas pelas nossas próprias guerras que estão acontecendo, e nós acreditamos que nós vamos vencer pela força do nosso braço. Quando foi a última vez que vocês oraram pelas guerras que você tem travado? Quando foi a última vez que você se declarou insuficiente para vencer essa guerra e declarou que Cristo era a única forma que poderia restaurar aquilo que estava perdido? As nossas guerras só serão vencidas aos pés da cruz. As nossas guerras não são vencidas mais pela força do nosso braço. Nós temos muitos conhecidos, alguns que estavam na Ucrânia. Tinha um menino que frequentava aqui, que ele joga no Shakhtar, o Júnior Moraes. Ele sofreu muita dificuldade para sair de lá. Olha como que é. Um homem abastado financeiramente. Outras pessoas que estavam lá, que têm uma vida muito acima da média, estavam inutilizados frente ao seu dinheiro. Nós acreditamos, aquela pessoa que tem dinheiro, pronto, ela está livre de tudo. Ninguém está livre de tudo. Se Deus não guarda, em vão vigia o sentinela. Nós confiamos no nosso carro, nós confiamos no alarme do nosso carro, o alarme da nossa casa, mas é Deus que guarda, é Deus que cuida. Mas será que eu tenho orado a esse Deus? Eu tenho clamado a esse Deus? Será que eu me reconheci enquanto filho de Deus? Será que eu me reconheço como um filho obediente que guarda os seus decretos? Será que eu tenho me enxergado
como uma pessoa que nasceu de novo. Quem é você em meio ao caos? Quem é você em meio às bonanças? Em tudo manifeste a glória de Cristo. Será que você tem feito isso? Qual tem sido as suas orações? Quais têm sido as suas orações? Eu pediria que vocês abrissem suas Bíblias em João 17. Eu sempre recomendo que usem uma tradução que se assemelhe àquilo que você vive. Eu gosto da NVT por ser uma tradução bem coerente e que possa também trazer um fácil entendimento. Abriram? Amém. Eu vou ler. Oração de Jesus. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe destes. A vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. E revelei teu nome àqueles que me deste no mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem, tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me destes. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Obrigado, Senhor. Obrigado, pois se manifestastes através da sua palavra e deixasse ela escrita para que nós possamos meditar e conhecer um pouquinho mais das suas infinitudes, Senhor. Jamais seremos grandes a ponto de compreendê-lo inteiramente. Enquanto isso, sondamos a sua inteligência, a sua soberania através daquilo que você nos deixou escrito. E nós te pedimos, nos ilumine com o seu Santo Espírito para que possamos compreender aquilo que você nos deixou. Abra os nossos corações, abra os nossos olhos, Pai. Fira esses corações com as suas palavras para que eles possam te amar. Ó Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de proclamar o seu Evangelho. Eu agradeço, Pai, porque em meio ao caos, em meio às dificuldades, você envia pessoas que estão aqui para escutar a sua palavra, para que a sua palavra crie raízes profundas nesses corações e sejam transformadas, não por retóricas humanas, mas pelo poder que somente habita na sua palavra, Pai. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração de Jesus. Se Jesus orou, o que nos impede de termos uma vida de oração? Oração e jejum é o que o crente tem mais corrido, né? Falou de jejum, ele já vai para o jejum de frutas que não fazem parte da alimentação. Vou fazer jejum de romano, vou comer romano um ano inteiro. Mas quando fala de oração, a oração só vem naqueles momentos de aflição. Parecemos os nossos filhos que só lembram dos pais na hora de pedir. E nós não somos diferentes. Quando nós nos deparamos com essa oração de Cristo, nós vemos a certeza que ele tinha daquilo que ele estava fazendo. A oração dele manifestava a sua natureza 100% humana, 100% divina. Mostrou o quanto o coração dele estava alinhado com os pensamentos do Pai, o quanto ele era submisso à vontade do Pai, embora ele fosse Deus. Que nós tenhamos um coração disposto a orar, que nós tenhamos um coração transformado pela palavra, que nós possamos compreender que essas palavras têm poder de transformar vidas, não somente as nossas, mas aquelas pessoas que nos cercam. Por vezes nós declaramos sobre outras vidas palavras, nós ofertamos exemplos, presentes, as pessoas negam tudo isso, mas uma coisa que ninguém pode te impedir e negar é uma oração, a oração que é feita no silêncio do seu quarto. Se tem algum momento que você não tem se encontrado mais em paz, que você possa entender através da mensagem de hoje, que é o momento de você se fechar no seu quarto e orar,
e clamar a Deus, para que Ele restaure a sua vida, para que Ele transforme aquelas pessoas que ainda não foram atingidas pelo seu Evangelho, sabendo que o poder de transformação não está em você, mas naquele que é o Criador da vida e da morte, aquele que fundou o mundo, aquele que construiu os céus e as estrelas. Quem dirá o poder que Ele tem sobre nossas vidas? Que vocês possam hoje se reconhecer como filhos capazes e verdadeiros discípulos que estão sendo enviados ao mundo. No verso 1 diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. O capítulo 17 é uma sucessão depois que ele estava sentado com seus discípulos. Ele tinha acabado de, como se tivesse aplicado um sermão para eles, tanto que o último verso do capítulo 16 diz assim: vocês conhecem muito bem, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois venci o mundo. Talvez vocês não se atentaram, mas eu omiti o começo desse verso, porque nós conhecemos exatamente essa parte. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Esse é o verso que está na boca da maioria das pessoas que se denominam cristãos. Só que nós esquecemos. Eu lhe falei tudo isso para que tenham paz em mim. Antes ele tinha declarado o poder do seu reino e da sua palavra. Ele tinha demonstrado que ele era filho de Deus através de prodígios e maravilhas que nenhum outro ser poderia fazer, que somente ele foi capacitado a fazer. Hoje, embora ele possa fazer milhares de coisas, ele não mais o faz, porque já foi revelado quem ele era. Hoje nós não precisamos mais dos prodígios e maravilhas para reconhecer que Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós não precisamos mais de emocionalismo, de sentimentalismo para reconhecer que existe um Deus soberano. Quantos de vocês aqui já frequentam igrejas há muito tempo? Ninguém? Levanta a mão bem alto. A maioria. Quem aqui nunca entrou numa igreja? Quem aqui nunca ouviu a palavra de Deus? Olha o tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo onde a palavra já foi proclamada, onde nós já criamos um cristianismo, principalmente o evangelho. Nós denominamos evangélicos, nós já criamos uma concepção daquilo que é evangelho. Ele estava ali antes apresentando o que era o seu evangelho genuíno. O que nós vivemos hoje está cada vez mais distante do evangelho genuíno. Ele já tinha se apresentado como Cristo e eles ainda não haviam crido. Essa oração ainda não tinha manifestado que ele realmente era Deus para muitos, porque eles não acreditavam naquilo que eles não viam. Como nós vivemos hoje, nós não acreditamos porque nós não o vemos. Nós necessitamos de sinais visíveis que Deus é Deus. Nós somos mais incrédulos do que pessoas que foram mencionadas aqui, porque nós estamos esperando que nossas orações se concretizem. Nós esperamos que nossas promessas possam ser cumpridas a partir do momento que Ele realize a parte dele. Quantos de vocês em algum momento já fizeram promessas? Quantos de vocês ainda não pagaram as suas promessas porque nada disso aconteceu? Eu vou fazer uma promessa, se acontecer tal coisa eu faço, como fosse um Deus de barganha, onde eu pudesse oferecer alguma coisa a eles e Ele pudesse me dar algo em troca. Nosso Deus não é um Deus de barganha, é um Deus onde Ele é dono de tudo, Ele é o Criador de tudo, Ele é soberano, Ele é o verdadeiro eu sou, Ele não nos deve nada. Nós estamos olhando para o caos do mundo e nós estamos falando, cadê Deus? Quando nós deveríamos ter a plena convicção e a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, por mais difícil que seja compreender o que está acontecendo. Os rumores de guerra existem desde que o homem existe, mas a questão é onde está a sua segurança, onde está a sua paz. Será que você consegue se fechar no seu quarto e orar? Será que você consegue escutar as palavras de Deus e colocar em prática? Será que todo sermão que já foi dito por Jesus ou por todos aqueles que hoje podem proclamar, já entraram em seu coração e modificar a sua natureza?
Será que você é um cristão transformado por Cristo ou transformado pelo mundo? Somente aquele que é transformado por Cristo vence o mundo. Entende que as suas necessidades não estão mais nesse mundo, independente se nós estejamos em guerra ou em paz. A nossa felicidade, a nossa serenidade não provém do nosso ambiente, provém daquele que morreu na cruz por nós. Quando ele manifesta esse primeiro versículo, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele manifesta a sua natureza. Pai, chegou a hora. Ele sabia o que ele estava fazendo. Muitos olham para a cruz e falam, foi um acidente. Ele foi crucificado, ele se entregou à cruz, ele cumpriu aquilo que foi ordenado para ele fazer. Chegou a hora. Você só sabe que chegou a hora de algo previamente marcado. Você estava aqui, você chegou aqui por quê? Chegou a hora de você vir. Você já sabia onde você estaria. Ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas, antes mesmo de que aconteça. Nós não sabemos o futuro, mas Ele é o Senhor do futuro. Ele é atemporal. Nós vivemos o presente, passado e futuro. Para Ele não existe essa distinção. Antes de eu proferir uma palavra, Ele já sabia o que sairia do meu coração. Não é uma surpresa para Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Galego, como que você pode falar acerca da soberania de Deus, acerca do que tem acontecido? Eu sei que tudo coopera para o bem. Quantas coisas horríveis aconteceram em nossas vidas, só que elas se transformaram em coisas maravilhosas. Se eu pedir para qualquer pessoa vir aqui à frente, você vai me relatar um momento que parecia ser seu fim, mas foi o começo de algo grandioso que Deus fez na sua vida. O nome dele é glorificado em meio às nossas guerras, em meio às nossas lutas. Ele não está fora do tempo, Ele está no tempo exato. E ainda que esteja em meio ao caos, Ele é a nossa paz. Ele sabe o que está ocorrendo e no tempo exato Ele irá entrar com providências, que o nome dele será glorificado. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe destes. Ele está falando de coisas profundas. Se nós tivéssemos a certeza da vida eterna, nós não ficaríamos tão apavorados com a iminência da morte. Quantos de nós, não digo nem tememos, porque todos temem a morte por causa da incerteza, mas nós não conseguimos usufruir o máximo da vida porque nós estamos de olho na morte. Nós não temos certezas do que virá depois. Quantos de vocês podem repousar em segurança, sabendo que Deus está no controle, que ainda que sua vida seja tirada, a vida de seus familiares, daquelas pessoas que você mais ama, que Ele reinará ao lado daquele que os escolheu? Quantos de vocês têm essa certeza? Quantos de vocês não ficam mais preocupados na incerteza da vida? Vocês que são aqueles que decidiram, compreenderam que a palavra penetrou seu coração, não devem mais temer a morte, pois a morte foi vencida na cruz. Ainda que destruam o nosso corpo, nosso espírito está vivo e Ele é eterno. Galego, é porque você nunca perdeu ninguém que você ama. Você já perdeu alguém, mas talvez você não amasse tanto, porque nós estamos de olho nesse mundo, nós estamos enraizados nesse mundo. Vocês estão presos àquilo que seus olhos veem, àquilo que seu corpo sente. Você não sente mais seu coração queimar, porque você tem se afastado de Deus. Não tem como você ser influenciado pela palavra, escutando ela durante 1 hora e vendo 5 horas de televisão. Pelo que você vai ser influenciado? Pelo que você é influenciado diariamente? Você não tem mais noção da sua eternidade, porque o mundo te mostra que você é finito, que você tem que fazer tudo agora, porque senão o tempo passará. Vocês estão exatamente no tempo certo. Uns com mais, outros com menos, mas todos num lugar que Deus escolheu para que vocês completassem a obra do qual Ele é o Senhor, Ele é o cabeça. A vida de Deus tem que ser glorificada através do seu nome, através da sua vida. Será que você tem noção da dimensão disso, do peso que você carrega? Galego, carrega um peso. Sim, você carrega o peso da morte da cruz de Cristo.
porque por nós sermos pecadores, Deus entregou o seu Filho para que Ele morresse pelos nossos pecados. Compreendem que nós temos urgência em fazer aquilo que Ele nos pede, não o que o mundo nos oferece. Chegou a hora de nós nos levantarmos enquanto cristãos. Chegou a hora da gente compreender a mensagem da cruz, de entender que nós não somos seres passageiros, nós vivemos uma eternidade. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos simplesmente dando início àquilo que nós fomos designados para a eternidade, que é adorar a Deus. Você consegue adorar a Deus através da sua vida? Será que Deus é glorificado através de todas as suas atitudes, de todas as suas palavras, de tudo aquilo que você tem vivido? Se hoje Ele pegasse uma planilha e falasse assim, chega aí, vamos ter uma reunião, qual área da sua vida você esconderia? De Deus nada poderemos esconder. Que nós tenhamos a certeza que somos seres, que somos destinados à eternidade. E a vida eterna, no verso 3 diz, e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste ao mundo. O que é a vida eterna? Vocês já se perguntaram isso? O que é a vida eterna? Como será depois da morte? Nós não temos certezas. A partir que começamos a criar coisas. Mas a partir do momento que nós nos deparamos com a palavra, nós entendemos o que é a vida eterna. A vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Isso é a vida eterna. É isso que nós faremos a eternidade. Conhecer cada dia mais a Deus. Mas eu conheço a Deus enquanto eu tenho vida. O quanto você tem conhecido a Deus? Se é que o tem conhecido. O conhecer aqui é no sentido de intimidade. Eu vejo vários casais, provavelmente você conhece a sua esposa, você sabe os gostos dela. Por quê? Porque você teve relacionamento. Mas será que você tem esse relacionamento de intimidade com Deus? Será que você sabe quais são os gostos dele? Ah, eu adoro a Deus do meu jeito. Não, Ele deixou a palavra para que nós o adorássemos segundo aquilo que Ele gosta. Ah, eu tenho minha esposa, eu vou chegar a minha esposa e vou levar ela para comer. Deixa eu ver alguma coisa que ela não gosta. Sei lá, alguma coisa que ela não gosta. Fala assim, eu quero te adorar, eu quero te levar para comer determinada comida que não vai agradar ela. Você acha que ela vai ficar feliz ou triste? Ela vai ficar triste, por óbvio. Porque eu quis adorá-la segundo a minha vontade, segundo o meu desejo. Eu não a consultei, eu não analisei segundo o ponto de vista dela. E a maneira como nós temos feito. Nós temos adorado a Deus segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio desejo. Nós não somos mais diligentes enquanto a palavra, nós não meditamos mais na palavra para conhecermos mais a Deus. Nós não temos mais intimidade com Deus. Quantos de vocês têm 20 minutos por dia de leitura bíblica? Quantos de vocês, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Não precisa, porque eu creio que 1 ou 2 se levantariam. Se eu estiver errado, podem levantar a mão falando, você está errado. Porque é a realidade. Nós não conhecemos a Deus. Nós imaginamos e criamos um Deus. Nós sequer imaginamos que Deus tinha orado pelas nossas vidas. Jesus não precisava mais orar. Ele é a palavra, Ele é a eternidade. No entanto, Ele orou, Ele se humilhou. E nós estamos vivendo uma vida completamente distinta e distante dos ordenamentos de Deus. Que vocês possam conhecer a Jesus Cristo, porque Ele que foi enviado ao mundo para o resgate, para que nosso coração fosse transformado. Não existe outro caminho. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vinha ao Pai senão através de mim. Quão profundo é isso? Hoje, antes de entrar, teve os policiais que entraram ali. Eu perguntei qual era a crença deles. Eles falaram, eu creio em Deus. Creio em Deus, os demônios creem. No entanto, eles tremem. Não existe outro caminho até Deus, a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Você consegue ter essa certeza? A maioria de nós, algum dia fomos universalistas. A gente viu as maravilhas que Deus criou e falou assim, nossa, não é possível que
tenha surgido do nada. Então tem um Deus, só que depois te apresentaram um filho. E você, mas será que é isso? O que é isso? Eu não sei a história do filho. Eu não sei o que ele veio fazer. Nós somos cristãos, mas nós não conhecemos a Cristo. Nós não conhecemos a história daquele que foi humilhado pelos nossos pecados. Ah, mas como que pelo meu pecado eu nem estava vivo? Você vai ver que através da palavra, desde antes da fundação do mundo, Ele já tinha tido misericórdia e graça pela sua vida. Você está aqui única e exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus. O que impede de nós não estarmos em meio ao caos, em meio à guerra? Vocês conseguem reconhecer esse favor imerecido? Por que você nasceu onde você nasceu? Por que você tem a família que você tem? É aleatório? Não, é a vontade de Deus, porque o nome de Deus será glorificado em meio a todo o mundo. Eu tenho certeza que em meio àquele caos, o nome dele vai ser glorificado, porque ele é o único que pode transformar o mal em bem, o mal que não procede dele, o mal que procede da nossa natureza humana. Nós somos seres maus, corrompidos. Se não é Cristo habitar em nós, nós estaríamos perdidos. Se não fosse Cristo na sua vida, onde você estaria agora? O que você estaria fazendo agora? Se não fosse Cristo te resgatar, será que você estaria aqui hoje? Como estaria a sua vida? Como estaria seu casamento? Como estariam as pessoas ao seu redor? Vocês conseguem ter a dimensão que é viver ao lado de Cristo, seguir os mandamentos e os ordenamentos dele. No verso 4 diz: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Ele está manifestando que tudo que ele fez aqui na terra foi para glorificar o Pai, completando a obra que ele veio simplesmente concretizar. Ele não veio de maneira aleatória e randômica. Ah, deu tudo errado, então Deus vira homem, vai lá e acaba com essa palhaçada. Não, esse era o plano de resgate da sua e da minha vida. Cristo no madeiro reflete a nossa pecaminosidade, a nossa natureza humana caída, aquele que você é quando está distante de Cristo, quando você se esquece dos preceitos dele, quando você se ira, quando você mantém o seu egoísmo, a sua raiva, a sua inveja, a sua maldade, a sua mentira. Isso é você sem Cristo, isso é você distante da palavra dele. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Ele tem a certeza daquilo que ele está fazendo. A Bíblia menciona que nós, antes de nós amarmos ele, ele nos amou primeiro. Você só consegue amá-lo porque antes ele te amou, porque ele te trouxe aqui, ele colocou pessoas ao seu lugar, ao seu lado, para que a palavra dele fosse pregada, para que seu coração fosse regenerado. Quantos de vocês foram regenerados pela palavra? Quantos de vocês hoje conseguem andar por caminhos que sequer imaginavam andar? Eu sou um deles. Eu jamais imaginei estar com a Bíblia aberta falando da palavra de Deus. E eu creio que muitos de vocês imaginavam numa terça-feira de carnaval estar aqui, porque Deus operou essa transformação em vocês. Não foi a sua carne não deseja isso, é somente o Espírito. E isso mostra que vocês estão vivos. Vivos. Sabe o que é ter vida? É aquela vida que é a vida eterna, não uma existência onde você simplesmente busca prazeres que se acabam quando você não tem mais essa fonte. Nós estamos enraizados em Cristo, onde é a nossa fonte de prazer eterno. Eterno. No verso 6 diz: eu revelei teu nome àqueles que me destes do mundo, eles sempre foram teus. Tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Observe que ele manifesta aquela escolha que ele tinha feito antes da fundação do mundo.
uma escolha do qual ela foi incondicional. Todos nós estávamos destinados ao inferno, se não fosse as mãos soberanas de Deus de nos resgatar, de nos tocar e de nos trazer vida. Aqueles que me deste do mundo, eles sempre foram teus. Aqueles que eles tinham em mãos, estavam guardados pela sua soberania, pelo seu amor. Quantos de vocês estavam perdidos e Ele os cuidou até aqui? Você ainda não o conhecia, mas Ele sempre te conheceu. Você não sabia quem Ele era, mas Ele estava guardando a sua vida nos mínimos detalhes. Quantas coisas horríveis aconteceram na sua vida que você fala assim: por que isso não foi meu fim? Porque Ele estava guardando. Ele estava guardando, porque ainda que você não tivesse reconhecido enquanto Deus, enquanto único e poderoso, soberano Senhor da sua vida, Ele já cuidava da sua vida. Tu os destes a mim e eles obedeceram a tua palavra, é o final do verso. Quem entregou vocês a Deus? A Cristo. Foi Deus. Foi Deus que te entregou. E vocês hoje conseguem obedecer a palavra de Deus, ainda com ressalvas. Mas quem faz você obedecer é o Espírito Santo. Você sozinho não consegue vencer sua carne. Você sozinho não consegue sacrificar a sua carne. Ainda que você o tenha, você tenha que abdicar de desejos, de vontades. Mas o Espírito Santo te fortalece, pois não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Quantos desejos você tem tido que sacrificar e você não tem encontrado forças? Quais são os desejos que você hoje tem cedido porque você não tem encontrado forças? Porque talvez você não esteja alicerçado na palavra de Deus. Vocês não estão obedecendo a palavra, vocês estão esperando que algo sobrenatural aconteça. Me pare então, Senhor, se você é Deus mesmo, se eu for trair, faz com que eu caia de moto, que meu carro bata. A gente começa a ter eventos esdrúxulos para que a gente não faça aquilo que nós queremos fazer. A palavra é clara, obedeça a palavra, você já sabe o que você deve fazer. E claro que o Espírito Santo vai te impulsionar, mas passa pela sua racionalidade. Quantas coisas nós fazemos errado com a consciência de que nós estamos errando, porque nós não estamos obedecendo a palavra. Mas se você é um filho eleito de Deus, você vai se levantar enquanto um homem que estava morto em seus delitos e pecados, através do poder do Espírito Santo, e vai começar a ter força para vencer o pecado que habita em você. Você não está mais nessa luta sozinho, você não está mais dependendo da sua própria força, porque a palavra feriu seu coração. No verso 7 diz: agora eles sabem, tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me destes. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Ele estava declarando a Deus que o propósito dele tinha sido cumprido, que através de tudo aquilo que ele fez de seu ministério, porque ali ele já estava no fim, prestes a ser crucificado, todos os sinais e maravilhas que ele acabara de realizar, eles tinham sido testemunhas. Está aqui, eu sou filho de Deus, eu provo que eu sou filho de Deus. Ainda ele provando, muitos não creram. Eu creio que tem aqui pessoas ainda que não creem verdadeiramente do seu coração, mas eu creio também que a palavra irá penetrar esse coração, para que a partir de hoje comece a crer na palavra de Deus. No verso 7, quando ele menciona, agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem, ele não estava simplesmente criando algo novo, ele estava escrevendo a história. Tudo que está escrito na palavra de Deus é aquilo que haveria de existir para que nós possamos vir a crer. Vocês não precisam mais, como eu mencionei no início, de milhares de sinais. Você quer um sinal mais maravilhoso do que você conseguir sentir paz ouvindo a palavra dele, saber que você está realmente andando segundo a palavra dele. Quantos de vocês hoje conseguem ter segurança em meio ao caos? Nós temos vivido tempos difíceis.
tempos de dúvidas quanto aos nossos empregos, quanto ao que teremos que comer amanhã. O que traz a paz é a certeza de que nada irá nos faltar, somente Cristo, a palavra dele, e ainda que tudo nos falte, ele não nos faltará. Vocês conseguem compreender a grandiosidade da obra de Cristo, a grandiosidade da transformação que houve em seus corações? O que faz com que vocês hoje possam se alegrar em meio ao caos? Somente Cristo. O mundo não se alegra em meio ao caos, o mundo se revolta, e nós, enquanto verdadeiros cristãos, glorificamos o nome dele. No verso 9 diz assim: minha oração não é por este mundo, mas por aquele que me destes, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, tudo que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, pois santo tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me destes. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aqueles que estavam no caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Observe que nesses versos, ele manifesta a sua segurança de estar em Cristo. Ele os protegeu até aqui, como eu mencionei há pouco tempo atrás. Se vocês estão aqui hoje, é porque ele os guardou, ele os resgatou do poder do pecado. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por ti. Nosso evangelho é cristocêntrico. Nada existiria se não houvesse Cristo crucificado na cruz. Ele se entregou, ele se levantou à cruz para que vocês não descessem ao inferno. Essa é a realidade da nossa vida. Um Deus que transforma, um Deus que cuida, um Deus que resgata aquele que ele amou desde antes da fundação do mundo. No verso 13 diz: agora vou à tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Eu lhe dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui eu quero deixar muito claro esse contraste que faz acerca do mundo. Por quê? Nós estamos, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui por um momento passageiro, para cumprir aquilo que nos foi ordenado, mas nós não somos daqui, nós somos seres eternos. Seres eternos. Você tem a noção do que é você crer na palavra de Deus? É você ter ciência da sua eternidade em Cristo. É maravilhoso isso. É você não ficar mais preso ao tempo, não ficar mais preso àquilo que você tem vivido nesse momento, sabendo que amanhã o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Se você é crente, você vai ver o nome de Deus ser glorificado através da sua vida, você negando as suas vontades, você fazendo aquilo que você não faria. Muitos alegam ser salvos, mas se eu te desse a oportunidade de falar aqui, você ia me declarar que você é salvo do quê? Será que a sua vida testemunha Cristo crucificado? Uma vida de renúncia? Uma vida onde você abdica dos seus desejos? Uma vida onde sua palavra não mais manifesta aquilo que o mundo te oferece? Essa é a distinção do Filho de Deus. Ele não pertence mais a este mundo. E nós sabemos a distinção em uma pessoa que está em Cristo e uma pessoa que está no mundo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. O que ele veio trazer? A palavra. A ênfase em toda a Bíblia é a palavra, é a palavra, é a palavra. Mas nós estamos baseados no eu acho, talvez. Nós não somos guiados por incertezas, nós temos verdades universais e absolutas. O que eu acho não importa, é importante é o que a Bíblia diz. O conceito do mundo é o que a Bíblia diz, não o que eu acho. Se a palavra contraria o que o mundo tem vivido, eu sigo o que a palavra diz. A palavra de Deus não é moldada ao que o mundo faz. O mundo tem que se curvar à palavra de Deus, e nós temos que nos curvarmos à palavra de Deus, pois
através de um alto preço pago na cruz, ela chegou até nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Esse consagra-os, do verso 17, em algumas traduções está, os santifica-os. Na verdade, que é a tua palavra. O que é a verdade para aquele que é cristão? É a palavra de Deus. Não existe outra verdade. Não importa o que eu esteja fazendo, se contraria o que a palavra diz, é errado. Que nós possamos ser exortados através da palavra. Que nós não precisemos olhar para o mundo como referência. Que nós possamos realmente escutar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus para descobrir aquilo que agrada o seu coração. No verso 18 diz: assim como tu enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Cristo foi enviado ao mundo para resgate de todos aqueles que creem, e Ele obteve êxito nisso. O poder das trevas não poderia vencê-lo, e através disso nós hoje somos enviados ao mundo. Galego, mas o mundo é muito grande, eu nem conheço outro país, não tenho nem passaporte, galera. Perfeito. Se eu tirasse a pessoa que você mais ama, você ia falar que seu mundo se perdeu. Todos nós temos uma pessoa que nós mais amamos, que nós consideramos o nosso mundo. Será que esse mundo você já foi enviado a ele, que sua palavra tem sido contundente a ponto de essa pessoa reconhecer o evangelho sobre a sua vida? Você foi enviado ao mundo. Você foi enviado. Você é um enviado desde que você creia. Quantos aqui são crentes que confessaram a fé em Cristo já? Pode levantar a mão. A maioria. Se vocês confessaram que vocês são crentes, que vocês morreram e nasceram de novo, vocês foram enviados. Será que você realmente tem vivido como enviado? Enviado ao mundo. O mundo não é sentido de globo terrestre, mas daquele mundo que você tem vivido. Esse mundo tem sido transformado pelo Evangelho. Você tem vivido o Evangelho a ponto de transformar as pessoas do seu redor. As pessoas notam diferenças na sua maneira de andar, de falar, de viver. Aquela pessoa que você mais anda, ela consegue te reconhecer como diferente. Esse é o verdadeiro testemunho de que você possa ter sido alcançado pelo Evangelho. Eu tive a oportunidade, da semana passada, uma esposa vir me relatar que depois que o marido dela começou a frequentar aqui, ele é outra pessoa. Se a pessoa que vive do seu lado relatar isso, é porque você foi atingido pelo Evangelho. É a coisa mais maravilhosa que é de escutar. Essa pessoa não é mais a mesma. Não é por mim, é por isso. É pela palavra de Deus. É pelo Espírito Santo que habitou e rasgou aquele coração, destruiu aquele coração feito de pedra e colocou um coração transformado feito de carne. Será que as pessoas ao seu lado veem um caráter transformado? Será que você tem sido realmente transformado? Porque se você foi transformado, você vai ser enviado ao mundo. No verso 29, vem as palavras de Jesus, onde ele se entrega. Eu me entrego como sacrifício santo, por eles, para que sejam consagrados na verdade. O mundo achou que estava o aprisionando na cruz. O mundo achava que estava julgando, mas ele estava ali simplesmente se humilhando. Ele estava se entregando, como um cordeiro manso. Ele foi preso no madeiro, o lugar que nós deveríamos estar, para que nós não sofrêssemos a ira de Deus. Você tem noção que ele carregou sobre o seu corpo as nossas dores, as nossas
os nossos pecados, que seriam sofridos e só poderiam ser pagos pela eternidade. Ele sentiu a dor de toda a sua eternidade sobre o seu corpo como humano, e ele venceu. Ele venceu. Para que sejam consagrados na verdade. O que é verdade para você? Se você não tem a palavra de Deus como verdade, se você não vive a palavra de Deus como verdade, talvez você ainda não tenha tido um encontro genuíno com Cristo. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, pois eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu o enviastes. Ele já estava pedindo por aquelas pessoas que somente através de ti irão escutar o Evangelho. Agora eu comecei a ir ali no encontro, eu não posso andar mais com determinadas pessoas. Não, você vai ter que chegar ali e mostrar que você é um enviado. Você vai mudar a sua maneira de pensar, de agir, de falar, porque você vai sofrer uma metanoia. A metanoia é a transformação de mente, onde você vai manifestar o reino de Deus, onde outras pessoas irão desejar aquilo que transformou a sua vida. Será que isso tem ocorrido? Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim. Ele estava falando para o Pai, ele olhava para o alto e clamava, falando que eles eram um, e nós somos um com Ele. Aquele que escolheu como único e suficiente Salvador é um com Ele. O Espírito Santo habita em você, o Consolador, aquele que afugenta todo medo, toda insegurança, aquele que resolve todas as batalhas, as nossas guerras internas, quando nós nos declaramos fracos, e nós nos colocamos como situações, como homens servos de Cristo, que dependemos da sua misericórdia. Caminhando para o fim, no verso 22, ele manifesta essa unidade. No verso 23, ele manifesta que queria que todos esses estejassem com eles quando ele da eternidade, porque ele já sabe a eternidade. Ele sabe que nós habitaremos com ele, nós que fomos invadidos e transformados pelo Evangelho. Não é uma dúvida, é uma certeza. Você não precisa ter medo mais do futuro, porque você no futuro habitará com ele. Ainda que você não tenha vida nessa terra, você terá na eternidade. Galego, mas eu vou ficar vivendo uma vida miserável aqui. Não, se você foi transformado pelo Evangelho, a sua miserabilidade não está mais ao seu local, está ao seu interior transformado, onde talvez eu não tenha tudo aquilo que eu quero, mas eu tenho aquilo que eu preciso, porque Deus sabe as minhas necessidades. Deus me supre nas minhas falhas. Então eles verão a glória que me destes, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Mais uma vez, ele menciona que ele é o eu sou. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo que se fez carne. No verso 25 diz: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei teu nome a eles, continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará nele, e eu estarei neles. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Essa é a mais bela promessa, que Ele estará em nós. Todos já ouviram que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Vocês já ouviram essa história, mas será que você pode reconhecê-lo habitando em você? Será que você vê Ele na sua vida? Será que você vê Ele nas suas atitudes? Será que você vê Ele nas suas orações? Tudo que Ele pediu foi pelos outros.
Tudo que ele orou foi a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele não estava se lamentando, embora depois ele tenha sentido o peso. Ele tinha certeza de quem ele era. Será que você tem a certeza de quem você é? Será que você tem a certeza de que Deus enviou o seu Filho unigênito para que ele morresse e que você pudesse ter a vida eterna? Será que você consegue se deparar com quão ruim você foi, que não deverá permanecer mais assim? Sua maneira de agir não deverá ser mais a mesma, sua maneira de falar não deve ser mais a mesma, mas o ambiente que você anda também não deverá ser mais o mesmo. Não porque você será tirado de lá, mas você será enviado para que esse ambiente seja diferente. A oração de Cristo manifesta a natureza divina. Que essa oração possa impactar as suas orações. Que essa oração possa te fazer refletir acerca do poder da palavra de Deus, sobre aquilo que nos foi deixado. Que vocês possam sair daqui com a certeza de que existe uma verdade que é soberana e absoluta, que guia nossas vidas. Que ainda que as coisas não saiam conforme a nossa vontade, nós temos um Deus que tem guiado nossos passos. Eu pediria que vocês fechassem seus olhos por um instante, refletissem acerca da palavra. Muitos de vocês talvez nunca tenham lido esse capítulo, não tenham refletido acerca da oração de Jesus, mas eu pediria que vocês por um instante pensassem qual seria a sua oração. Qual era o seu desejo hoje de orar? O que Deus tem colocado no seu coração para orar? O que Deus não tem colocado no seu coração para orar? Porque muitas vezes nós não oramos, muitas vezes nós não consultamos a Deus, só que depois que tudo der errado, nós colocamos Ele no meio. Será que você, antes de tomar uma decisão, pode consultar a Deus? Como eu vou consultar a Deus? Meditando na palavra, conhecendo os seus princípios e os seus valores. Será que você nesse momento pode pensar naqueles que precisam da sua palavra, precisam escutar o Evangelho através da sua boca? Quem são as pessoas que você se sente como enviado, para que essas pessoas venham conhecer o poder de Deus? O que Deus ministra no seu coração nesse momento? Às vezes vem palavras, pensamentos, que nós pensamos ser simplesmente coisas da nossa cabeça, mas não, a palavra foi pregada, e o Espírito Santo testifica no seu coração aquilo que deve ser feito. Eu peço que você, nesse momento, pense naquela pessoa que hoje carece do seu amor, hoje carece do seu perdão. Se veio alguma pessoa à sua mente, eu quero que você se levante e você possa orar no seu lugar por essa pessoa. Hoje nós devemos todos pensar em alguém, uma pessoa que necessita ser atingido pelo Evangelho, assim como nós fomos. Você que está no seu lugar, pense em uma pessoa, para que você possa, através de oração, aquela que não existe barreiras, apresente essa pessoa a Deus, apresente os seus problemas a Deus. Esse é o momento de você orar, esse é o momento de você clamar. Obrigado, Deus. Nós estamos aqui reunidos como o corpo de Cristo, orando por aquelas pessoas, Pai, que você nos enviaste. Que o Evangelho possa ser pregado e essas pessoas possam ser transformadas pelo poder que há na sua palavra.
Nós oramos por familiares, por amigos, por pessoas próximas que ainda não foram impactados pelo poder que há no seu nome. E nós sabemos que não haverão aqueles que creem, se não haverão aqueles que preguem. Que nós sejamos tomados pelo seu poder e pela sua força, para que o seu evangelho seja proclamado nessas vidas. Que as nossas vidas possam impactar essas vidas. Que nossas atitudes possam manifestar Cristo. É assim, Pai, que nós te pedimos e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero orar por você, pela sua vida. Nós estamos chegando à reta final, nós vamos louvar o Senhor daqui a pouco. E se o Senhor tem plantado pessoas no seu coração, saiba que um dia você também foi plantado no coração de alguém. Não é verdade? Graças a Deus houve obediência daqueles a quem o Senhor havia plantado você no coração. Eu vou falar, olha, o Bruno precisava ouvir isso. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Quantas madrugadas que eu passei longe de casa e eu voltava com a minha mãe de joelho dobrado em casa. Quantas orações feitas pelos meus amigos que me chamavam, até que um dia o Senhor me alcançou. Aquilo que nós ouvimos, esta palavra, ela é a verdade que nos guia, ela é uma fonte de vida inesgotável. Esta palavra, Jesus se define como o caminho, a verdade e a vida. Ele se define como o verbo que se fez carne. Ele se define como a palavra. Portanto, quando nós nos deparamos com ela, nós temos a garantia de que nós estamos conhecendo a Jesus. E esse Jesus que se revela por meio desta palavra é o Jesus que nos envia. Senhor, Pai, como o Senhor me enviou, envia a cada um deles. Existe um chamado sobre a minha e a sua vida, um chamado de envio. Não é uma opção para nós, mas é uma condição para que nós sejamos discípulos. É uma condição. O que o Senhor está propondo a nós nessa noite é uma condição. Você se enxerga como discípulo de Jesus? Portanto, vá, meu irmão. O próprio chamado de Jesus em Mateus 28, do 19 ao 20 é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E existe uma promessa para mim e para você, sabe qual é? E eu estarei com você até o fim dos tempos. Essa é a promessa para aquele caminho. Esse verbo, vão, ele é tratado no gerúndio, é indo. Enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem no trabalho, enquanto vocês estiverem em casa, aonde vocês estiverem, façam discípulos. Jesus está te chamando, meu irmão, vá, porque Ele vai dar as palavras certas a você. Amém? Se o Senhor plantou isso, meu irmão, isso é resposta. Com certeza você ama quem Deus tem colocado no seu coração. Agora ore para que o Senhor te use. Amém? Vamos orar juntos, por favor? Senhor Jesus, nós aceitamos o Teu chamado. Assim como um dia nós fomos alcançados, o Senhor está nos enviando para alcançar aqueles que estão longe do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está derramando sobre nós nessa noite consciência por meio da Tua palavra. O Senhor nos trouxe entendimento da Tua palavra, e quando nós entendemos esta palavra, nós somos transformados. Hoje, de fato, o Senhor está nos ensinando a ir. Senhor Jesus, enquanto nós estivermos com a nossa família, no casamento, com os nossos filhos, no trabalho, por onde os nossos pés pisarem, que lá nós possamos estar fazendo discípulos, alcançando aqueles que o Senhor deseja, amando aqueles que ninguém ama, cuidando daqueles que ninguém quer cuidar, derramando o propósito daquele que perdeu. Que a Tua palavra, ó Deus, gere vida, porque ela é poderosa. Nós cremos, ó Deus, que ela nunca volta vazia, que nenhuma, ó Deus, nenhuma palavra que sai da nossa boca, que sirva para Te glorificar, nenhuma palavra sai vazia. Senhor Jesus, que por meio dos nossos corações, da pregação do Evangelho, pessoas sejam alcançadas como um dia nós fomos. Que as pessoas possam dizer:
glória a Deus. Que as pessoas possam dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Que as pessoas possam dizer: Senhor Jesus, a Ti eu entrego a minha vida. Senhor, é nisso que a nossa vida faz sentido. Por isso aquece os nossos corações. Aquece os nossos corações. Que possamos, ó Deus, amar a Tua palavra. Que possamos amar o Senhor. E que possamos amar aqueles que o Senhor ama. É isso que nós pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te envie. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, por este culto tão incrível. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Para encerrar neste momento, você pode, coloque a mão no seu coração e vamos cantar juntos. Espírito Santo, nós pedimos agora isso. Louvar-te é bem mais que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu bem sei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E Te contar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Cante. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Mas ó, abre o meu coração. Eu abro. Se você pode, declara essa canção assim: louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu bem sei. Eu sei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora são as nossas vidas. E Te contar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como dependemos de Ti. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Eu abro meu. Se você pode, levante suas mãos aos céus e cante, cante. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração. Declaro sobre tua vida. Abra o meu coração. Mais uma vez. Abra o meu coração. Entrega, entrega, entrega. Abra o meu coração. Tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que está dentro do teu coração. Ei!
Abra o teu coração, abra o teu, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, abro o meu coração, eu abro o meu coração. Gostaria de agradecer todos que estão aqui, todos aqueles que não puderam vir, eu sei que estão aqui também através dos vídeos, das redes sociais. Nós sabemos a dificuldade que cada um tem, nós sabemos o quão difícil é o caminhar com Deus, porque nós vivemos isso, nós vivemos essas dificuldades diariamente. Nós entendemos a necessidade de orarmos enquanto uma comunidade de fé. Nós estamos aqui como o corpo de Cristo. Cada um frequenta uma igreja. Temos inclusive amigos do Cadu, membros de pastores de outras igrejas que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Nós temos aproximado pessoas de várias denominações, porque nosso foco é Cristo. Mas você necessita ter uma caminhada com Cristo, não somente aqui, que você possa se aprofundar mais. Nós congregamos na Onda Dura todo domingo no mesmo lugar aqui, às 10, às 18 horas, onde a palavra é ministrada pelo pastor Bruno. Vocês vão ter um acompanhamento, pessoas vão orar pela sua vida, você vai ter um pastor para te acompanhar, porque é difícil a nossa caminhada sem ter uma direção. Embora a palavra seja nossa luz, é necessário a gente sentir aquele calor humano. Quantos de vocês estão aqui, mas estão clamando por um abraço, por uma pessoa pegando na sua mão e falar assim: tá difícil, mas vamos orar junto? Quantos de vocês estão precisando de um abraço? Quantos de vocês querem que orem por vocês? Aqui a gente não tem feito muito isso, e hoje você tem a oportunidade de ter pessoas aqui ao seu redor que vai orar por você, que vai vir te dar um abraço, que você vai falar para ela, não vai precisar ficar contando 10 horas o que está acontecendo, mas fala a área da sua vida que você gostaria que ela orasse, porque sozinhos nós não somos nada, nós necessitamos de outras pessoas. Assim como alguém impactou a nossa vida através do Evangelho, a sua vida vai poder impactar a outra vida, mas para isso é necessário que você se fortaleça, que você esteja firmado na rocha que é Cristo Jesus. Se você necessita de uma oração, que você tem se sentido fraco, que você tem tido desânimo, que você não sabe o caminho por qual deve seguir, eu pediria que você viesse até aqui para que a gente pudesse orar. Eu quero que ore por outra pessoa, mas eu não me sinto capacitada por orar. Vem aqui, porque nós temos as pessoas aqui para dar suporte. Todos vão encostar em vocês para que a gente possa orar em uma só voz, pois não existe nada mais forte do que o poder da oração. Nada é mais forte do que o poder da oração. Todos vocês que querem orar por alguém, venham até a frente, para que a gente possa orar enquanto unidade, enquanto um corpo de Cristo. Podem vir aqui. Pediria para que o Tiago, as pessoas que estão mais tempo aqui, venham orar. Pastor Bruno, vem aqui à frente. E hoje nós normalmente oramos em silêncio, orando em espírito, mas é necessário por vezes que nossa voz seja escutada. E essas pessoas que vieram até a frente é porque estão clamando por socorro. Eles estão aqui pedindo ajuda, seja para ele, para alguma pessoa que ama. E nós, enquanto partes do corpo de Cristo, nós estamos aqui para orar com vocês, sabendo que vocês não estão mais sozinhos nessa guerra, nessa luta. Mas aqui é o único inferno que nós cristãos iremos viver. E nós iremos nos abraçar, nós iremos lutar juntos contra os poderes dos principados e potestades, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu pediria que cantasse o louvor enquanto nós
iremos individualmente orar por essas pessoas que estão aqui. Podes me usar como tu bem queres, abra o meu coração. Eu oro, Senhor, vem neste lugar, vem. Louvar-te é bem mais que eu mereço, adorar-te é o mais profundo do que eu bem sei. Neste lugar com tua presença, Pai. Servir-te é tudo que eu espero e o que mais quero. Para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres, abro meu coração, eu abro para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. O Senhor vai nos usar assim como tu queres. Abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração. Eu abro a porta do meu, abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração. Eu abro a porta, 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 eu abro a porta do meu, eu abro a porta para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres, abre meu coração. Nos enche. Amém, meus irmãos. Aproveita aí quem está perto de você, dá um abraço, um sorriso. Nós estamos chegando no fim dessa reunião.
Que o Senhor abençoe você, sua semana. Que o Senhor leve você em segurança para sua casa. Que você tenha ainda esse resto de semana abençoado a presença de Deus. Amém. Que o Senhor te envie, te capacite, que você mergulhe na palavra, ame a palavra de Deus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe você, então, uma boa semana. Tamo junto. Nos vemos semana que vem, tá bom? Um abraço, meus irmãos.